Graça e paz, mais uma manhã com vocês neste Café com Reflexão, nesta série Filipenses 4, de 11 a 13, hoje é a parte 4 e a parte última também. Ainda ontem deixei para vocês que Paulo ele tem que enviar um obreiro chamado Epafrodito para tentar trazer a mediação, o causar a paz entre estas duas mulheres que foram propostas, né? Evódia e Sintique. E nesta parte 4, usando a mesma referência bíblica, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, parte 4, isto, desta série e última. Eu quero pegar aqui esse conceito do Epafrodito, em cima desta mesma referência. Qual a função de Epafrodito? Epafrodito ele foi alguém constituído e levantado para ser mediador naquele contexto e naquela proposta da igreja, né? Para mudar a divergência para a convergência, para mudar da antipatia para a simpatia, para mudar do egoísmo para o altruísmo, como condição do bem-estar desta comunidade. Então a função de Epafrodito naquele contexto é uma função bem parecida com a função do Espírito Santo em nossas vidas. Quebrar a antipatia, trazer a simpatia neste contexto, né? Se fosse usar hoje, poderia ser quebrar a antipatia para a empatia, quebra do egoísmo para o altruísmo, como a condição do crescimento da comunidade ou do bem-estar da própria comunidade. Não tem como todos pensarem iguais, pois somos seres distintos. Ninguém é igual ao outro. Só que dentro do conceito da comunidade cristã, mesmo não pensando igual acerca de muitas coisas, mais de cunho sociológico do que mesmo espiritual, porque dentro do conceito espiritual, dentro daquilo que a gente chama como sendo aspecto de doutrina, palavra de Deus, né? Todos nós somos doutrinados pela mesma palavra de Deus, então fica difícil pensar com muita divergência dentro de um mesmo assunto, sendo que é o próprio Espírito Santo que nos conduz. E aqui a gente vê Epafrodito fazendo praticamente isso, tentando trazer unidade para as duas partes, mesmo não pensando igual, ponto de vista sociológico, dentro do que a gente chama de um aspecto democrático, o sistema democrático, todos nos respeitamos. E pensar divergente é saudável quando desse ponto de vista também estritamente social, sociológico, porque o divergente significa que aquilo que eu posso estar pensando só ainda pode causar um outro aspecto de conhecimento ou de engrandecimento, porque o outro divergiu e tem um outro ponto de vista. Ainda um teólogo brasileiro, ele diz que todo ponto de vista é vista de um ponto. Então a divergência ela está do ponto de vista que você está olhando. E aqui Epafrodito ele está entrando justamente para fazer estas duas mulheres, Evódia e Sintique, olhar de um mesmo ângulo, de um mesmo ponto de vista, em benefício da própria comunidade. Mesmo não pensando igual, respeitamos pensamentos para o bem-estar do grupo. Ou seja, se a gente discorda de tudo e de todos, dado o momento da nossa história, nós estaremos só. Esta é a realidade de todos nós. E dentro da igreja, se nós discordamos de tudo e de todos, significa que também que em dado momento da nossa história nós estaremos só. Porque é quase impossível não haver unidade no conceito da igreja, sendo que é o Espírito Santo que traz esta unidade para o povo de Deus. Significando que eu penso contrário, significa que estou pensando fora da caixinha para o segmento empresarial,
ou do empreendimento é alguma coisa boa, mas para dentro da igreja, quem está coordenando a caixinha é o próprio Espírito Santo. Pensar igual nos faz aliciados, ou quebra a nossa personalidade, mas pensar de forma convergente é o segredo do sucesso da comunidade e é o segredo do sucesso de quem quer bem se relacionar e de estar bem dentro da própria igreja. Talvez a gente pegue aqui o motivo de Paulo a convencionar o capítulo 4, versículo 8, como um padrão ético-moral, trazendo de fato a visão do reino de Deus que deve ser manifesto na igreja, dever-se ao fato de que aquelas pessoas estavam tendo divergência e as duas cabeças pensantes, ou as duas mais influentes, tendo divergência, rivalizavam os grupos ou dividiam os grupos, e Paulo propõe, concluímos, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. A gente chama isto também de mentes de pensamentos corretos, não é? E posteriormente o apóstolo ele expõe a sua própria condição de vida cristã, quando a gente pega a própria referência de Filipenses 4, 11 a 13, aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi o estado do contentamento. No estado do contentamento, que já falei para vocês, contentamento é estar satisfeito, é contemplação, é reflexão, é meditação. A gente vai chegar a uma conclusão que a coisa mais infantil é a gente ficar discutindo, rivalizando, dividindo grupos, facções dentro de um mesmo segmento que a gente vive, seja esse segmento sociológico, seja esse segmento espiritual. Mas é muito mais danoso dentro da própria igreja como segmento espiritual. E assim a gente vai perceber que quando Paulo está falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava mostrando a sua dependência integral e orgânica da pessoa de Jesus. Por orgânico eu quero propor a condição de estar ligado nele, estar sendo produtor nele. E eu quero trazer como proposta a condição da videira, onde você está mais do que conectado. Você é um com ele, você é ramo do tronco dele, né? Paulo, ele não estava conectado a Cristo, como alguns de nós propomos ou pensamos, mas ele era um com Cristo. E aqui Paulo estava querendo trazer para a realidade da igreja de Filipos essa capacidade da unidade. Ser um com Cristo, na humildade, na humilhação, na morte, na ressurreição e na glorificação, não é? Filipenses 2,5 a gente vai perceber muito bem isto, que depois de ser humilhado ele é exaltado. E também o crente, ele só é exaltado por Deus, ele não pode ser exaltado por si mesmo. E quando Paulo está falando que ele não está conectado com Cristo, mas ele é um com Cristo, é uma só coisa com Cristo, a mesma coisa. Eu já trabalhei isto com a igreja em cima de um conceito de Romanos capítulo 6, né? Mas Gálatas 2,20 diz, fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo ele está propondo, olha em mim que vocês vão ver Jesus. E praticamente ele está falando também, posteriormente está falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus está falando também que ele era um com o Pai. E na oração sacerdotal ele está propondo, olha, e a minha oração é que vocês sejam um comigo assim como eu sou um com o Pai. Então a unidade é o melhor caminho, é a receita para o sucesso da igreja. A receita para o sucesso da igreja não é uma vida de prosperidade financeira e coisa
coisas que nos prendem a este mundo, mas o sucesso da vida da igreja está na unidade espiritual. E o melhor conceito para se estar contente é ser ramo da videira. João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir frutos por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Ele está falando outra vez de unidade para frutificar. Talvez a igreja de Filipenses tinha essa deficiência. Não estava frutificando, ainda que Paulo ele exalta muito no capítulo 1 a igreja, mas Paulo ele trabalha com um pouco do que a gente chama de ironia da filosofia no mundo grego, porque você primeiro exalta a pessoa, você eleva ela, você glorifica ela, fala de todos os feitos, de todas as maravilhas que ela faz, para depois você vir e mostrar quais as deficiências, porque isso é uma forma também de trazer a pessoa um choque de realidade, trazer a pessoa para a realidade. Quer dizer, se me exaltou e se diz que eu sou isto tudo, e se depois joga na minha cara que tem divisão, que tem contendas, que tem intrigas, que tem a exaltação, que eu sou prepotente, então por que ele me exaltou? Né? Eu tenho que criar uma condição para que ele possa, de fato, poder me exaltar e falar bem de mim. E daí a gente vai querer descer para compreender o processo em que estamos errando. Não é? Assim, irmãos, Paulo ele está falando, já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A missão do cristão é justamente a capacidade de suportar, sabendo que o fardo não é seu. E tudo que aquela igreja não estava tendo era a capacidade de dar suportabilidade, ou seja, suportar um ao outro. A Evódia suportar a Síntica suportar a Evódia, os rivalizados grupos, não é? Os dois grupos que estavam dentro desta igreja, aprenderem a se suportarem mutuamente. E Paulo ele está falando justamente, contentamento é esta capacidade até de saber suportar também. Paulo ele está falando acerca desta capacidade do fardo, ele não é seu, o abatimento não é seu, a abundância não é sua, a fartura não é sua, passar fome não é seu também, ter bens não é seu, padecer necessidade também é uma capacidade que não é sua. Porque tudo quanto passamos, passamos no Senhor e para o Senhor. É o que devemos compreender. E o discípulo do Senhor, ele compreende que ele está crucificado com Cristo. E ser orgânico com Cristo, ou ser igreja orgânica, ser uma com Cristo, estar não vinculado, mas estar pertencendo, ter a mesma codificação de DNA espiritual com Cristo, remonta a nossa condição orgânica, né? Ser orgânico como o ramo da videira, mas com a máxima deste contexto e este texto filipense, de todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído. Paulo está falando isto. Esta é a função do Espírito Santo na vida da igreja, estar trazendo instrução. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda, Efésios 5, 14, por isto é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, caminhando com sabedoria. Em outra versão diz, e Cristo te esclarecerá. Para vocês compreenderem melhor o conceito de unidade que a igreja deve ter, este ajuntamento, este segmento que hoje nós chamamos de Igreja de Cristo, ela é formada aí no século XVII para XVIII mesmo,
ou 18 século 18 para 19, com a proposta de pegar as pessoas que estavam descontentes com as suas denominações e que nesse contexto deixaram de congregar, estavam desviados ou desigrejados, para agregar este povo para dentro desta realidade que seria chamada igreja cristã, mas que posteriormente, por uma questão de ter um respaldo jurídico, teve que pôr o nome Igreja de Cristo, mas na América do Norte a igreja cristã, a Igreja de Cristo, não a cristã evangélica, mas cristã a Igreja de Cristo, é uma mesma igreja, saíram do mesmo movimento. E os pensadores deste conceito, eles trouxeram o seguinte, conceito de unidade, que é das igrejas de Cristo, que é um conceito, este primeiro, ele é um conceito de Agostinho ainda, pai da igreja, né? Ele diz, nas coisas essenciais, unidades, nas não essenciais, liberdades, em todas as coisas, amor. E depois, um outro conceito das igrejas de Cristo, esse é nossa mesmo, diz que unidade nas adversidades, ou nas diversidades. A gente consegue viver bem sabendo que o outro é diferente, mas a gente está tendo unidade com ele, porque a gente sabe que isto é a pauta comum, isto é o foco central. E depois o outro lema das igrejas de Cristo, não os únicos, mas unicamente cristãos, não é? Então tudo que a igreja tem que viver é esta capacidade da boa harmonia, da unidade, é esta carta, como eu falei, que Paulo escreve aos Filipenses, é uma carta que ele chama para a alegria por 17 vezes, ele está mostrando pontualmente quais eram os problemas daquela igreja, mas ele está mostrando a solução também. Então, se você pegou estas 4 ministrações, você vai ter uma compreensão muito grande desta série, né? Filipenses 4, 11 a 13, sabendo que peguei como pauta esta referência, mas para falar da igreja como um todo. E assim eu quero deixar para vocês o meu abraço, e convidá-los a inscreverem no canal, deixarem os likes ou dislikes, comente para a gente saber o que vocês estão pensando sobre o assunto. E mais uma vez, fiquem na paz, beijo no coração, amado.